Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, um texto conhecidíssimo, mas um texto que sempre traz aos nossos corações mensagem do Senhor, momentos de reflexão sobre aquilo que Deus pretende com cada um de nós. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 17. Palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, escrita por Salomão, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempos de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o homem, o trabalhador, naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe se pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que o homem os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade. E no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Que Deus abençoe ricamente essa palavra do Senhor para os nossos corações. O nome dele é André. André é um jovem como qualquer jovem da sua idade, entre os 18 e 22 anos. O André teve uma família como qualquer outra família. Teve liberdade. E a sua caminhada, ele teve encontros e desencontros. Ele é um jovem moderno. Ele tem cabelos rastafari, usa a camiseta com buracos, calças jeans, ou calça jeans, puída nos joelhos e nos bolsos, e uma sandália de couro.
Ele é diferente. Mas ele é um jovem brilhante. Ele se tornou cristão por um trabalho de evangelização no campus da sua universidade. Do outro lado da rua, do campus da universidade na qual ele estudava, tinha uma grande igreja de classe média alta, muito conservadora. E num domingo, André decidiu ir àquela igreja. Ele entra vestido em calças jeans e camiseta, com seu cabelo rastafari e a sua sandália de couro nos pés. O serviço de adoração já tinha começado. André desce o corredor abaixo, procurando lugar que estivesse vago para ele poder sentar. André se aproxima cada vez mais da frente e ele percebeu que todos os lugares estavam ocupados. Então ele senta ali no corredor mesmo. Embora esse comportamento seja perfeitamente normal em um auditório de faculdade, pode acreditar, nunca isso havia acontecido antes nesta igreja. Até aquele momento, todos os olhos estavam sobre ele. Não somente pelo estilo de roupa que ele vestia, que não era o estilo adequado para aquele momento de culto e para o momento daquela igreja. As pessoas estavam um pouco incomodadas e, por que não dizer, desconfortáveis com a presença daquele jovem mal vestido, com seu cabelo rastafari e sua sandália de couro. Entre mentes, neste meio tempo, um diácono se levanta, lá da parte de trás, e começa a fazer o caminho lentamente, em direção ao André, sentado no corredor, sob o tapete vermelho daquela igreja. Agora, irmãos, esse diácono tem mais ou menos 80 anos. Tem os cabelos cinza-prata, usa um terno de 3 peças, ou seja, calça, colete, paletó, muito digno. Ele caminha com auxílio de uma bengala, tão elegante quanto o terno, em direção a André, o jovem sentado no tapete vermelho lá na frente. E todo mundo está pensando, quero saber o que esse diácono vai fazer. Parece levar um longo tempo para ele chegar até onde o jovem estava assentado. A igreja permanece totalmente silenciosa, com exceção do seu toque da bengala no piso do templo. Todos os olhos estavam focalizados nele. Então ele chega até onde o André estava sentado. Um homem idoso, elegante, em contraste absoluto com o jovem assentado no tapete vermelho. Ele se deixa praticamente cair-se, apoiado na sua bengala, e com muita dificuldade se assenta próximo a André. E com ele termina aquele momento de adoração, para que André não pudesse adorar sozinho. Todo mundo engasga-se de emoção. Quando o pastor recupera a compostura, ele diz: o que eu estou prestes a pregar, vocês irão lembrar muito pouco, mas o que vocês acabaram de ver, nunca mais vocês esquecerão. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de mais uma vez falar sobre esse texto e queria que nós pensássemos como podemos fazer mais e melhor do que resta das nossas vidas.
É uma pergunta que eu sempre tenho feito a mim mesmo. Como eu posso fazer mais e melhor do tempo que ainda me resta? Até os 50, você acha que tem todo o tempo do mundo. Depois dos 50, você descobre que já viveu meio século. E que está pertinho aí de chegar o seu tempo. Então, como eu posso fazer mais e melhor do tempo que me resta? Eu não estou falando quando tudo está tranquilo, porque fazer o melhor e fazer mais, quando tudo está correndo às mil maravilhas, isso não tem muita dificuldade. Qualquer um de nós podemos fazer isso. Quando todas as peças estão encaixando, quando tudo concorre para este fazer melhor e fazer mais, é muito fácil. Quando há um céu de brigadeiro, isso é a coisa mais fácil da vida. Mas eu estou falando que quando estamos vivendo momentos onde a dificuldade chega, onde o inesperado bate às nossas portas, quando a nossa volta está desmoronando, quando a morte chega, quando os problemas financeiros chegam, quando os problemas familiares chegam, quando o inesperado bate à nossa casa. Como fazer melhor e mais do resto das nossas vidas quando tudo estiver acontecendo? O que você faz quando tudo está errado, está dando errado? Quais são as suas relações quando você percebe que tem muito mais para fazer do que você é capaz de realizar? Quando as exigências são muito maiores do que a sua capacidade de trazer à realidade coisas que você não sabe como começar, nem por onde começar, nem como terminar, muito menos. Você não sabe o que fazer em seguida do que acaba de acontecer. Como tirar o máximo da vida em momentos como este? Salomão nos dá 5 chaves para extrairmos o máximo da vida. Ele coloca-nos exatamente aonde nós devemos estar em todo momento da nossa vida para extrairmos o máximo dessa preciosidade de experiência que nós temos, que chamamos de vida. Hoje de manhã nós falamos que não vai pisar nesse planeta nem uma outra pessoa igual a nós. E todas as vezes que eu penso isso, cai sobre as minhas costas uma realidade de responsabilidade, de compromisso com Deus, que tem me dado bênçãos incontáveis, uma atrás da outra, e tem me mostrado que assim será enquanto eu o servir com inteireza de coração. Ninguém vai fazer o que eu estou fazendo. Ninguém vai produzir o que eu estou produzindo. Porque eu fui criado por Deus para fazer exatamente isso. Então, como produzir mais, como produzir melhor, como fazer mais e fazer melhor do resto da minha vida? Primeira coisa, irmãos, é aceitar o direcionamento e orientação de Deus em cada área dessa caminhada existencial. Primeira coisa. O que Salomão está dizendo para mim e para você, no capítulo 3, é que vamos experimentar ambos os tempos, bons e ruins, vitórias e derrotas, tristezas e alegrias, e Deus sabe sobre todas elas, e sabe o tempo que elas chegarão, e sabe o tempo que elas durarão, e sabe o que elas irão fazer nas nossas vidas. Por isso eu preciso ir atrás, aceitar o direcionamento de Deus, porque Ele sabe
tudo isso. E o verso 2, irmãos, mostra-nos essa primeira realidade. Há 28 eventos que Salomão menciona nesse capítulo sobre a vida. E eu quero enumerar alguns, e o primeiro encontra-se no no verso 2, que diz assim: há tempo de nascer e há tempo de morrer, um tempo para plantar e um tempo para arrancar. No planejamento de Deus, irmãos, havia um tempo de nascermos. Deus sabia disso. Deus sabia que eu iria nascer em 13 de fevereiro de 1958, aquele ano que não terminou. Deus sabia disso. Deus sabia, trabalhou tudo isso para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu tenho aprendido com as plantas. Eu tenho plantado e tenho arrancado o que plantei. Eu tenho plantado e não tem prosperado, morre. Então o que nós aprendemos, irmãos, é que Deus, quando nos fez, Deus, quando criou as coisas, os seres vivos, no plano de Deus havia um tempo para se entrar nesse mundo e um tempo para sair dele. Homens, animais e plantas. Então há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar e há um tempo de arrancar-se o que plantou. Então a primeira orientação de Deus é que eu e vocês, e tudo quanto respira, tem um tempo de entrar nesse planeta e tem um tempo de sair dele. Então nós somos limitados. Mesmo que nós não queremos abordar esse assunto, mesmo que nós não queremos pensar sobre ele, ele não deixa de existir. Eu e vocês existimos por um tempo. Por um tempo. Deus sabia disso desde sempre. E eu e vocês precisamos de aprender isso. Nossos relacionamentos serão mais sólidos. Aquilo que nós prostegamos, nós faremos com mais urgência. Nós não empurramos com a barriga, a gente vai logo e faz logo aquele telefonema, aquele e-mail, aquele alô, aquela coisa que precisa ser feita, nós fazemos logo porque nós temos o tempo curto. Você já observou que quanto mais apertado nós estamos, mais nós produzimos? Porque nós produzimos quando há em nós a sensação de urgência. Irmãos, entra num hospital, entra num pronto-socorro, e ninguém fica jogando conversa fora. Todos, médicos, toda a equipe que está de plantão, trabalham freneticamente para dar conta do que está acontecendo. Por quê? Porque se eles não fizerem isso, vai morrer gente. E eles estão ali com um único objetivo: não deixar morrer ninguém, não importa como é que cheguem lá. Então, quando temos em nós impregnado a questão da urgência, nós fazemos mais e fazemos melhor. Produzimos rapidamente, como quando somos pressionados pelo tempo. Urge, ou eu faço agora, ou não faço nunca mais. Aí nós produzimos. Deus está dizendo para mim e para você, nesse versículo, que eu e vocês não vamos durar aqui para sempre. Não vamos ficar aqui para sempre. Mas no verso 3,
ele vai aumentando, ele vai dando-nos uma caminhada, ele coloca a nossa limitação, mas ele diz assim: há um tempo para matar, e um tempo para curar, um tempo para derrubar, e um tempo para construir. Ele está dizendo, irmãos, que há coisas que precisam serem mortas e demolidas. Nas nossas vidas, sentimentos ruins precisam serem mortos, precisam serem demolidos. Emoções nocivas precisam serem mortas. Precisamos dar um fim nisto. Relações que estragam a nossa realidade de vida e nós não produzimos mais e melhor por causa dessas relações, me deixem sozinho. Eu tenho que deixar para trás essas relações. Irmãos, há tantas coisas nas nossas vidas que se tornaram peso. Nós não estamos fazendo mais e não estamos fazendo melhor, porque é algo que está prendendo-nos. Então é tempo de matar isso, irmãos. É tempo de desvencilhar-se disto. É tempo de deixar esse peso para trás e avançar-se produzindo mais e produzindo melhor. Coisas prejudiciais precisam chegar a um fim, irmãos. Precisam ser mortas. Precisam ser extinguidas da nossa existência. Ou então nós vamos ficar engatinhando, produzindo os que sempre produzimos, mediocremente como sempre produzimos. Há tempo que determinadas coisas precisam chegar ao fim. Mas também, irmãos, há tempos que a gente precisa curar algumas coisas. Deixarmos de colocar band-aids e curarmos de verdade. Irmos a fundo, produzimos uma cura a partir da raiz. Há coisas que precisam ser construídas. Há coisas que precisam ser reforçadas. Andarão sempre paralelas essas duas realidades. Quando eu descubro que algumas coisas que ontem me ajudaram a fazer mais e melhor, mas hoje estão atrapalhando. Você já encontrou um Fusca em alguma dessas pistas duplas por aí? Que é negócio com fedor de gasolina violento, né, Tami? Aí você vai embora. O coitado, que é negócio lá dentro assim, né? Como o Fusca foi fantástico. Todo mundo aqui já teve um Fusca. Como o Fusca foi bom na minha vida e da Simone. Agora o Fusca, irmãos, se você puser ele numa autoestrada, você vai sofrer. O Honda, você vai ficando para trás. Aí você olha assim, velocidade máxima 110, você não sai do 80. Não sai do 80. E se for 1.300, pior ainda. Coisas que nos foram úteis ontem. Como o Fusca foi fantástico. O motor do Fusca foi fabricado para andar no deserto para a guerra. Os alemães é que fabricaram o Fusca, o motor do Fusca, para a guerra. É um motor desenvolvido a pedido do Hitler. Agora, hoje já é baixa tecnologia. Hoje ele não tem tecnologia mais. Então, coisas que me ajudaram no passado, mas hoje elas estão me atrapalhando. Eu preciso chegar em São Paulo em 3 horas. Então, eu tenho que ir com um carro moderno. E sequinho. E sem suar, sem transpirar. Sem cheiro de gasolina. Sem estresse. Então, há tempos que as coisas precisam serem deixadas para trás. E por isso que Salomão nos diz isso.
coisas prejudiciais precisam chegar a um fim. Terceiro lugar, no verso 6 ele diz assim: há tempos para procurar e um tempo para desistir de procurar, um tempo para guardar e um tempo para jogar fora. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do meu Soto e lembro do Bet Shalom. Tem pessoas que guardam e tem pessoas que jogam fora. Eu sou casado com uma mulher que joga fora. Eu sou um guardião, ela é uma lançadora de jogar fora as coisas. E de vez em quando ela joga fora alguma coisa minha que eu sei que vou precisar algum dia. Eu não sei exatamente quando, mas eu estou seguro que um dia eu vou precisar daquele pedaço de madeira, mas ela joga fora a si mesma. Mas eu já estou chegando o tempo de jogar fora. Porque ele diz que há um tempo de você juntar, e há um tempo de você olhar e dizer assim, para que tudo isso? O que mesmo eu queria fazer com esse negócio? E aí você vai no ferro velho e vende, ou acha alguém que está juntando e dá para ele. Porque é assim o ciclo da vida. Eu não sei quantos estão aqui que já está pondo fora. Não pela esposa ou pelo esposo, como no meu caso, lá em casa. Mas porque você chegou à conclusão que é tempo de pôr as coisas fora. Porque aquilo não tem mais nenhuma significação para você. Por quê? Porque o tempo, ele urge. E eu sou limitado. Aquilo que eu achava que iria dar conta de fazer, já não vou dar conta mais, então vou passar isso para frente. Se eu quiser fazer mais e melhor, eu tenho que desvencilhar dessas coisas. Então esse é um versículo que serve para o seu pastor. Quarto lugar, verso 7. Um tempo para rasgar e um tempo para reparar o que se rasgou. Um tempo para estar calado e um tempo para falar. Olha que coisa fantástica. Há um tempo de costurar algumas coisas que foram rasgadas. De darmos pontos. Porque afinal de contas eu preciso fazer mais e melhor. E às vezes eu preciso de remendar, costurar algumas coisas que foram rasgadas. Mas como nós estamos falando sobre a língua no domingo de manhã, eu não vou falar muito sobre isso. Essa segunda parte do verso 7. Mas normalmente nós temos misturado as coisas. Ficamos calados quando deveríamos falar. E falamos quando deveríamos ficar calados. Mas o texto diz que vai haver momentos em que eu preciso me calar e não falar. E isso é sabedoria desse produzir mais e produzir melhor. Se eu falar no momento de calar, eu posso retardar a velocidade do meu caminhar. Ou se eu deixar de falar no momento que precisa falar, eu posso também retardar a minha caminhada de produzir mais e produzir melhor. Em quinto lugar, ele diz: há um tempo para amar e um tempo para odiar, um tempo para a guerra e um tempo para a paz. O livro de Provérbios, irmãos, do mesmo autor, tanto o autor humano quanto o espiritual, que é o próprio Espírito Santo, nos diz que Deus odeia o pecado, não o pecador. Porque o pecado faz-nos mal, muito mal. E por isso, eu e vocês precisamos entender que há um tempo em que precisamos
guerrear contra o pecado e não ter paz nesse momento de guerra espiritual com o pecado. Mas haverá um momento em que a paz vai reinar em meu e em seu coração. Mas não só, irmãos, poder fazer essa realidade acontecer nas nossas vidas, mas também temos que afirmar a nossa fé em tempos de indecisão. Afirmar a nossa fé em tempo de decisão. Veja o que o verso 11 nos diz. Ele fez tudo bonito, maravilhoso, formoso em seu tempo. Mas ele também fez algo espetacular. Ele fixou a eternidade no coração do homem. Salomão quer dizer, irmãos, que nós fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus eterno. Ele nos criou, irmãos, e nos capacitou para preocuparmos com o futuro. Não o futuro dos nossos filhos, não o futuro da nossa aposentadoria, mas um futuro além do tempo e do espaço, além desse espaço existencial que nós temos, que ele diz que é um espaço breve, limitado, mas eternidade. Todos nós, todo ser humano, ele foi criado para a eternidade. E isto, irmãos, é exclusivo da raça humana. O seu cachorro não está planejando o futuro, apesar de hoje ser tratado como gente. Tem restaurante para cachorro, tem hospital para cachorro, mas na eternidade não há lugar para cachorro. Cachorro não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu e vocês fomos. Ele implantou em nós a eternidade. E que esse versículo, irmãos, está dizendo que o Senhor nos quer na eternidade. Quando eu vou viver aqui, eu preciso de afirmar essa fé e essa esperança, para produzir mais e melhor nos momentos, naqueles momentos inesperados, eu vou dizer para o Senhor que eu acredito nessa realidade espiritual além túmulo, e que minha vida de fato tem a ver com isso lá, porque foi Ele que plantou. Mas existe uma segunda realidade no verso 11, ele diz: contudo, eles não podem compreender o que Deus fez, desde o princípio até o fim. Por quê? Nós não podemos compreender. Porque nós não podemos compreender que assim é, e assim será. E o que foi ontem, aliás, o que é hoje, já foi ontem. E o que virá, já é. Como é que eu não consigo trabalhar isso na minha cabeça? Porque Deus é Deus e eu e você somos criaturas. Momentos nas nossas vidas que nós não podemos compreender. Jesus disse lá no capítulo 13, verso 7 de João: vocês não podem perceber agora o que eu estou fazendo, mas depois vocês vão entender. Então o que Deus está fazendo, podemos não entender agora, mas eu posso reafirmar a minha fé no que Ele está fazendo. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu não sei porque isso está acontecendo comigo. Você já viu assim que muitas vezes nós nos achamos tão especiais que aquilo que está acontecendo conosco não deveria estar acontecendo? E aí eu digo: você quer o quê? Você quer que eu faça o quê? Não, será que o senhor não poderia dar uma luz sobre isso? Como se eu tivesse o conhecimento de tudo quanto Deus. Não tenho. Aí eu digo: eu não sei, eu não posso saber, mas eu vou colocar na minha lista. Aí a pessoa diz: que lista? A que eu vou perguntar para ele lá em cima. Claro que isso é brincadeira, mas não tem porquê.
Então nós, irmãos, vamos ter dificuldades, mas nós precisamos reafirmar a nossa caminhada. Às vezes, irmãos, nós não afirmamos a nossa fé em momentos como esse. Nós precisamos afirmar. Eu não entendo, eu não sei o porquê, eu não sei o que Deus pretende com isto, mas uma coisa eu sei, eu posso confiar nele. Eu posso esperar que ele vai cuidar desses momentos também. Mas não só isso, irmãos. O texto nos diz também, lá no capítulo 12, lá no verso 12, que a terceira chave para fazermos mais e fazermos melhor: dedique-se a fazer o bem. O texto diz: eu sei que não há nada melhor para os homens do que ser feliz e fazer o bem enquanto viverem, que é a tradução livre. Deus nos diz aqui, irmãos, que há duas coisas que Ele quer para nós. Primeiro, que sejamos felizes. Deus nos criou para sermos felizes, irmãos. Esse é o projeto de Deus. Se qualquer coisa ou qualquer pessoa lhe disser outra coisa, ele está mentindo. Deus quer que esta experiência existencial seja uma experiência tão fantástica que nos prepare para a eternidade. Outra coisa que Deus quer, irmãos, é que façamos o bem. Deus quer que produzamos isto na nossa vida, que isso seja realidades diárias nossas. O Douglas, na primeira oração, ele citou o versículo de Provérbios, exatamente o que é a intenção de Deus, que as boas obras já haviam sido preparadas para que nós andássemos nelas. Então, fazer o bem, fazer o que é bom, não é algo que eu preciso perguntar a Deus se eu posso fazer, ou se eu devo fazer. Ele já está dizendo que eu devo fazer. Nós nos gloriamos porque Ele nos criou para sermos felizes. Mas nós também temos que nos gloriarmos porque Ele nos fez para fazermos o bem. Agora preste atenção nisso aqui, irmãos. Se não estivermos fazendo o bem, provavelmente não seremos felizes. E se não estivermos felizes, provavelmente não estamos fazendo o bem. Não tem como fugir. Se não estivermos fazendo o bem, provavelmente não seremos felizes. E se não estivermos felizes, provavelmente não estamos fazendo o bem. Assim, irmãos, nessa semana, apoie a atitude incomum de alguém que seja legítima, louvável e que seja humana, como o diácono fez com o André. Eu hoje disse, aliás, essa semana eu disse para o Mané, para a Elda, para o Alexandre, eu vou começar a fazer isso. A Simone disse que eu não devo fazer. Mas como algumas coisas que ela fala que eu não devo fazer, eu faço a si mesmo, essa vai ser uma delas. Eu vou começar a olhar as pessoas que estacionam na vaga de idoso. Eu vou começar a olhar as pessoas que estacionam na vaga de deficientes, para motoristas especiais. Se eu perceber que não são, eu vou chegar perto com toda a educação e vou dizer. Eu vou falar assim: meu amigo, você não precisa sair daí, mas eu quero lhe dizer alguma coisa. Vou falar com firmeza, porque ele vai me perguntar assim: quem é você? Eu vou dizer para ele: sou um cidadão araraquarense, querendo que essa cidade fique bonita, independentemente dos políticos.
que as pessoas respeitem o direito uma das outras, que as pessoas estejam olhando o outro e não o seu próprio umbigo e querendo usufruir de coisas que não foram feitas para eles. Eu vou começar. Se eu apanhar por aí, vocês podem saber por que foi que eu apanhei. Mas eu preciso fazer mais e melhor, porque eu ainda não fiz isto. E a vida é curta, daqui a um tempo eu vou achar que isso não vai valer a pena, e daqui a um tempo, que não está muito longe, eu vou ser um velhinho que ninguém vai prestar atenção. E eu vou brigar pela minha vaga, que tem lá um rapagão sarado no meu lugar. Então eu vou pensar, gente, por que eu não fiz mais e melhor enquanto eu estava nos 50? Enquanto eles poderiam olhar para mim e a minha voz era forte, impactante, parecendo um policial. A paisana. Eu vou fazer. Porque eu quero fazer mais e melhor do que eu já fiz até hoje. Mas você pode escolher alguém para ajudar essa semana. Faça isso, não fique apenas em nível de gostaria de fazer, pretendo fazer um dia, eu estou planejando fazer algo nesse sentido. Prossiga e faça. Mande um e-mail, dá um telefonema, dê um abraço, faça uma visita, escreva uma carta. Vá até onde alguém está, seja sensível à necessidade de alguém e diga para aquela pessoa que não importa se ela está sentada no tapete vermelho de uma igreja que Deus está batendo na porta dela para entrar e eles não deixam. Faça algo que as pessoas possam até ficar incomodadas, perturbadas. Mas faça algo que você nunca mais vai deixar de ser lembrado na vida da pessoa que você fez para ela. Eu tenho certeza que esse André nunca mais esqueceu daquele velhinho. E no dia que aquele velhinho morreu, o André estava lá no sepultamento. E aí os outros poderiam falar, como ele chora? Claro, aquela igreja chique, internada, com ar-condicionado, com piso brilhante. Alguém sentou com ele no tapete vermelho, só para ele não ficar só. Faça algo. Aplique-se em fazer o bem. Eu gostei dessa expressão de uma mãe. Uma mãe disse, não me envie flores depois que eu morrer, que eu não irei apreciá-las em seguida. Envie-me agora que eu estou vivo. Essa semana eu tive uma experiência muito chocante. Eu fiquei durante 2 semanas guardando comida para uma cachorrinha que um irresponsável deixou lá no sítio. Uma cachorrinha companheira. Então eu abastecia ela durante os 3 dias que eu ficava lá com muita comida. Quando eu saía, a panelinha dela ficava cheinha de comida. Eu fazia a comida dela com aquele tubete de caldo de galinha, com um pedaço de carne, punha ovo lá no meio, fazia tudo para ela. Aí a Simone ia jogar alguma coisa fora, eu digo, bem, põe no freezer, eu vou levar para a cachorrinha. Aí eu enchi uma parte, assim, umas sacolas, e pus dentro de uma sacola refrigerada, aquela sacola térmica, para levar para a cachorrinha. E eu disse, eu vou dar muita comida para ela essa semana, eu vou deixar lá pedaço de carne para ela ficar à vontade. Mas quando eu cheguei lá, ela não foi à porteira. E quando eu entrei, eu senti um cheiro de carniça. Ela havia morrido. Eu fui lá, fiz um buraco, a peguei em decomposição e enterrei.
Aí depois, para quem dar a comida? Quantas vezes eu fui lá e não tinha levado nada para ela? Na semana que eu levei, elas já não estavam lá mais para comer. Faça hoje. Faça hoje. Aí quando eu cheguei em Uberaba, eu fui ao supermercado, à panificadora, para comprar algumas iguarias mineiras para trazer, porque nós íamos receber a minha cunhada e trazer alguma coisa para ela de lá. Ela é mineira, não está morando lá. E eu falei, eu vou levar alguma coisa, Silane vai chegar. E liguei para Simone, Simone, o que eu levo? Leva biscoito tal, biscoito tal. Aí eu aproveitei na mesma quantidade e levei para minha mãe. Eu disse, mamãe, experimenta. Ela gosta de fazer. Mas eu disse, mãe, experimenta como chama aquele biscoitinho bem? Samanta. Vocês sabem quanto Samanta é gostoso. Não é a Samanta, é o biscoito Samanta, irmão. Aí eu deixei lá para minha mãe. Ela pegou, olhou, experimentou, falou, mas muito gostoso mesmo, muito macio. E eu fui para casa, voltei para cá com meu coração alegre. Por quê? Porque eu deixei lá o biscoito para minha mãe. Quando eu vou visitar o meu pai, eu conto 30 maçãs. E levo para ele 30 maçãs. Porque ele come uma maçã por dia. Eu tenho que fazer agora. Porque daqui a um tempo eu não vou tê-los mais para fazer. Então faça alguma coisa hoje. Não precisa me mandar flores quando eu estiver aqui. Me dê um abraço. Porque eu não vou ver aquele mundo de buquê de rosa aqui, aquela coisa, aqueles que manda para defunto. Como coroa. Não mande coroa. Me dê um abraço. Me faça uma visita. Porque é isso que nós precisamos fazer. Fazer mais e melhor, nós precisamos fazer isso. Aprecie o seu tempo como um presente de Deus. Aqui é a quarta chave. No verso 13. Que todos possam comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Este é o presente de Deus. E a sua tradução diz que isso é dom de Deus. Ele está dizendo que cada momento da vida é um presente de Deus. Nós não o conquistamos, nós não merecemos, nós não compramos, mas Deus livremente nos deu como presente. Fazer mais e melhor da vida, eu preciso de entender que essa vida é um presente de Deus. E eu preciso de trabalhar essa realidade e aproveitar, desfrutar dos frutos do meu trabalho, porque tudo isto é um presente de Deus. Eu e vocês estamos vivos agora. E isso é um presente de Deus. As Escrituras estão dizendo, desfrute disto. Lasque um beijo na sua esposa. Dê um forte abraço para o seu filho. Que fantástico aqui o Fábio e o Fabinho cantando. Que fantástico os 3 irmãos cantando. Que fantástico as 3 primas cantando. Gente, isso é singular. Um grupo afinadinho, está aí os nossos mestres da música. A Idelma fala, pastor, como ela sinalizava com a cabeça, que coisa fantástica. Que componentes fantásticos do coral futuro dessa igreja. Nós estamos vivos, irmãos, isso é presente de Deus, desfrute esse tempo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, diz assim, Deus ricamente tudo nos proporciona para o nosso prazer. Assim nossas vidas
sempre deve exibir uma atitude de gratidão. Deus, eu te agradeço pela vida que me deste hoje. Como isso é bom, irmãos. Como isso é precioso. Portanto, queridos, como fazer mais e melhor do resto da vida que eu tenho? Salomão está trazendo a mim e a você estas chaves tão importantes. E a principal delas, Deus sabe quando nós vamos sair desse planeta. Você já sabe quando você entrou, porque você sabe através da sua certidão de nascimento. Mas você não tem a posse do seu obituário. Você não tem a posse da sua certidão de óbito. Nem eu. Eu não sei quando vou sair. Então uma coisa eu sei, estou vivo agora. Não sei se vou estar amanhã. Mas eu preciso de produzir mais e melhor do que eu já fiz até hoje. E essa é a proposta de Deus para mim e para você. E eu quero dizer para vocês que eu não só estou jogando as coisas fora, desvencilhando-me daquelas coisas que eu ajuntei, mas eu estou tentando fazer mais, com qualidade, não de fusca, e melhor. Eu gosto do fusca, viu, irmãos? Da cidade, para dar um passeio com a Simone. Se eu tivesse dinheiro, eu iria incrementar um fusca. O Marcão me disse que o juiz de futebol investiu uma fortuna no Fusca 73, é isso, Marcão? Hein? 63, 20 mil e qualquer coisa, ficou originalzinho, não é? E está lá disputando, passeando com ele. Eu gosto de Fusca fazer isso. Mas tem coisa que Fusca não serve. Se eu quiser fazer mais e melhor, eu tenho que descartar o Fusca. Então o desafio de Deus para a sua vida e para a minha é isso.